e estando cheia, a puxa para a praia, e assentando-se para os cestos, e apanha para os cestos os bons, e os ruins, porém, lança fora. Assim será na consumação dos séculos. Virão os anjos, e separarão os maus dentre os justos, e lançarão-os na fornalha de fogo, e ali haverá pranto e ranger de dentes. E disse-lhes: entendeste todas essas coisas? E disseram eles: sim, Senhor. Vamos orar? Pai das luzes, Deus de toda a glória, graças eu te dou, Deus, por estar na tua presença. Manifesta, Deus, o teu poder e a tua graça. Opera em nós o teu poder, em nome do Senhor Jesus. Amém? Pode sentar, mas não fecha a Bíblia, não. A gente vai falar um pouquinho acerca da parábola. O reino dos céus. Deus no livro, isso que é verdade. O reino dos céus, ele está em 3 aspectos. Quando você for falar para as pessoas acerca do reino de Deus, quem tiver aí treinando para instruir outras pessoas, debater acerca do Evangelho. Outro dia no carro, a Tainá foi sentiu. Eu falo para as pessoas no meu trabalho o que a gente aprende na igreja. Mas as pessoas, elas vão carteiradas. Você já viu isso? É difícil você ensinar para um crente antigo, porque o crente antigo, ele acha que já aprendeu tudo. Exatamente. E se ele tiver um pouquinho de estudo, aí que fica pior. Verdade. Porque ele vai desprezar o que você está falando. E aí fica difícil de você revelar para ele algo novo. Por isso Jesus, ele vai acerca disso, ele vai dizer acerca disso na parábola. Não se pode costurar pano novo em remendo velho. Não se pode colocar vinho novo em óleo velho. Se você tentar colocar vinho novo em óleo velho, você vai quebrar o óleo. Porque o óleo novo, que é feito de pele de animal, pele da cabra, ele tem uma flexibilidade, ele consegue esticar. Ele vai e volta. Ele vai e volta. O novo, ele está rígido. Já viu aquela pessoa que você vai conversar com ela? Ela é dura. Ela não é flexível. Ela não tem essa flexibilidade de deixar você mostrar para ela o outro lado. Ela é pau, pedra. Então Jesus diz assim: olha, eu não consigo ensinar uma pessoa antiga coisas novas. Eu não consigo revelar para ela uma revelação nova. Quando nós viemos para cá, há uns quase 7 anos atrás, eu estava cheio do vinho velho, mas muito carregado do vinho velho. Eu estava preparado para ensinar tudo aquilo que eu havia aprendido durante 15 anos. O que me surpreendeu é que o Senhor falou assim: pega esse conteúdo que você tem e guarda ele, porque eu vou te dar coisas novas. E se eu não tivesse a flexibilidade de querer aprender novamente, para que Jesus pudesse me alimentar do novo, eu estaria ainda com o velho vinho. E nunca que Deus me daria algo novo. E aliás, não é que isso é novo. É novo no sentido de ninguém nunca ter ensinado, mas sempre esteve escrita, porque ele era errado. Então ela tentou ensinar, e aí a pessoa falou bem assim: quem é você para me ensinar? Eu tenho curso, eu fiz seminário. Tá, mas o que isso tem a ver?
Meu pastor, eu aprendo com ele, ele é mais novo que eu. Ele é muito instruído, ele é muito sábio. Ele tem muito estudo. E um dia ele foi fazer um seminário, uma escola de teologia, onde só tem pessoas antigas, pessoas que conhecem a palavra de Deus, que têm muito conhecimento. Ele recebeu o diploma de teólogo por honoris causa, sem frequentar essa faculdade. Ele tem várias que ele fez, mas essa faculdade em si, ele recebeu o diploma por honoris causa. O que acontece? É quando os teólogos reconhecem que você tem um conhecimento que você nem precisa frequentar. E ele falando que ele deu um estudo, ele deu uma pregação, ele deu um estudo, ele apresentou uma tese. E ele olhava para os pastores, eles estavam todos impactados. E tinha um que chorava como criança. Pastor antigo, muito antigo, um doutor da lei muito antigo. O pastor falou assim: aquilo me vai descendo. Fiquei muito vaidoso, porque eu vi aquele ancião que eu respeitava muito chorando. E eu cheguei para ele: tudo bom, meu irmão? No final do culto: tudo bom, meu irmão? Eu vi que o senhor estava chorando. Qual foi a parte da mensagem que mexeu com você? Nenhuma. Mas eu vi o senhor chorando. Eu estou chorando porque eu vejo Deus dando para alguém coisas novas. Porque eu reconheço que você só tem esse conhecimento porque Deus te deu. Isso é novo. Isso não está em escritura, não está em teologia. Isso não está em curso. Isso é revelação nova, fresquinha de Deus. E eu reconheço isso. Deus. E é difícil, irmão, as pessoas fazerem isso. É muito difícil. Então, se você for instruir alguém, se você for falar do reino de Deus para alguém, essa palavra reino de Deus, você tem que entender isso. Todas as vezes que você tocar nessa palavra, nessa menção, o reino de Deus, você tem que entender que na mente de um cristão antigo, de um crente antigo, está assim, ó: reino de Deus é igual a céu. Imagine que você tem uma experiência com uma palavra nova que você nunca ouviu. E alguém chega para você e fala assim: olha, isso aí que você passou agora é palavra X. Você nunca ouviu aquela palavra. Foi a primeira menção que alguém disse para você. Existem algumas palavras que eu só ouvi elas na Bíblia, elas nunca foram mencionadas, tipo borrachices, glutonaria. Essas palavras para mim, elas só foram, eu fui ter contato delas a primeira vez nas Escrituras. E se naquele momento, que aquela menção, a primeira menção que me foi dada, alguém disser para mim erradamente o sinônimo dela, o significado dela, o nosso cérebro tende a gravar aquilo. E o que aconteceu com a igreja foi isso. Falaram para os crentes lá atrás que o reino dos céus é o céu. E aí essa pessoa assemelhou toda vez que ele ouviu falar de reino de Deus e reino dos céus, que é céu. Mas não é isso. E tem uma passagem exclusiva em particular, que Jesus está falando acerca do reino dos céus, o reino de Deus. Ele vai dizer assim: se alguém disser para você que o reino dos céus está ali, ou ele está lá, vocês não ignorem, porque o reino de Deus está dentro de você. Então, essa pessoa, ela pode tirar esse versículo para você está falando isso aí, que o reino de Deus é o reino político, é o reino físico, mas Jesus disse que o reino dos céus não está ali ou acolá, ele não é visível, ele está dentro de nós. E pode ser que você tenha dificuldade de sair dessa. E é por isso que eu preciso que você entenda que o reino dos céus, o reino de Deus, está em três aspectos. E quais são esses aspectos? O primeiro deles é a aparência, é as parábolas. O segundo dele é o interior, dentro de nós. E é por isso que esse versículo está escrito assim. Mas ele também tem o terceiro aspecto do reino dos céus, que é a manifestação plena. Então, quando você olha no texto que nós vamos ler ali,
Mateus, ali falando acerca da parábola, Jesus está falando acerca de um aspecto do reino, a semelhança dele. O reino de Deus, o reino dos céus, ele é semelhante a um, ele vai dizer. Agora, o segundo aspecto do reino dos céus é a realidade. Diga comigo. O segundo aspecto do reino dos céus é a realidade. Está dentro de nós. Ou seja, para aqueles que aceitaram Jesus, para aqueles que já estão vivendo o Evangelho, o cristianismo, o reino de Deus já é a realidade. As leis que vão ser implantadas no mundo todo já valem para você. O rei, Jesus, já governa a sua vida, ou pelo menos deveria governar. Então, você tem que entender que dentro de você, o reino de Deus já é realidade. Pode não ser para muita gente, mas para você, ele tem que ser real. E eu não tenho dúvida disso, de que na minha vida Deus governa. Nos meus passos, ele é rei. Para mim, Jesus não precisa ser coroado, ele já foi coroado. Para mim, Jesus não precisa ser empossado, ele já tomou posse. Para mim, ele não precisa ser eleito, ele já é eleito. Para mim, Jesus Cristo já é realidade, ele já é rei da minha vida. E eu já habito e convivo no reino de Deus, ainda que não plenamente, mas dentro de mim, ele já é realidade. Glória a Deus. Então, é importante você entender isso. E é por que algumas pessoas não conseguem enxergar isso, pastor? Porque para ele o reino de Deus ainda não é realidade. Para muita gente, eles só vão ver o reino quando ele se manifestar plenamente. E quando que isso vai acontecer? Quando Cristo ele voltar para buscar os seus escolhidos. E depois de 7 anos ele vai implantar o reino de Deus por 1000 anos. E ele vai governar a terra plenamente. Aí é a manifestação do reino. Terceiro aspecto. Mas vamos falar aqui do aspecto da semelhança, porque Jesus vai falar que o reino dos céus ele é semelhante. Versículo 44. Também o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo, que um homem o achou e escondeu. E pelo gosto dele vai vende tudo quanto tem e compra aquele campo. Imagine que você é uma pessoa que conhece muito bem acerca de terreno. Você sabe quanto que vale o terreno. Você é uma pessoa especialista nisso para ver se o reino dos céus ele é semelhante a um terreno, a um campo, em que um negociante é uma pessoa que entende de terreno, entende de valor de imóvel, dono de muitas posses, ao se deparar com o reino de Deus, com um terreno, sabendo o valor que tem nele, não o terreno, mas o tesouro que está enterrado. Imagina que você tem muitas posses, mas você sem querer, passando de repente, caminhando por um terreno, você se depara com uma grande mina de ouro, diamante. E o ouro vale menos, o diamante vale mais do que o ouro. E você sabe que ali tem uma grande pedra de diamante e que você não consegue tirar ela se você não escavar. Você olha para um lado, olha para o outro, corre lá, tampa o diamante, tampa o tesouro que está no terreno. E você procura saber de quem é esse terreno. Alguém fala assim, é de fulano e tal. Aí você vai lá e fala assim, eu queria ver com você, está vendo o terreno? Aparentemente ninguém deu valor. Aparentemente não tem nada dele que chamasse atenção. Mas você sem querer descobriu nesse terreno um tesouro escondido. Que está escondido. Diga comigo, ele está escondido. Ele está escondido. Mas foi me revelado. Sem querer você descobriu. E aí o dono do terreno falou assim, olha, não está à venda não, mas se você tiver interesse, eu te vendo ele por X valor. E você sai correndo em casa desesperado, chega para o esposo, chega para a esposa, chega para a família e fala assim, nós precisamos vender tudo que nós temos. Por quê? Porque nós precisamos comprar aquele terreno, porque aquele terreno tem um tesouro escondido.
que Jesus quer dizer com isso? Que o reino dos céus, ele é semelhante a essa parábola. É por isso que muita gente não consegue investir na igreja. Porque como ainda não enxergou que nesse terreno sem valor existe um tesouro escondido, ao ponto de valer no futuro mais do que tudo que você juntou na terra. Paulo um dia fez uma visita no céu. Deus chamou ele para fazer uma visita até o terceiro céu. E ele vai dizer: eu conheço o homem, não sei se no corpo ou fora do corpo. Paulo ainda está um pouquinho confuso, ele não quer dizer abertamente que ele teve uma visão espiritual, um arrebatamento de espírito. Mas ele vai dizer: eu não sei se estava no corpo, fora do corpo, claro que foi no espírito. Esse homem foi até o terceiro céu. E lá foi mostrado os tesouros do céu. E ele vai dizer: ele foi me dado, eu fui visto, eu vi coisas tremendas. Olha, o ouvido não consegue ouvir, o olho não consegue ver, você não consegue imaginar, o teu coração não consegue projetar a imagem de tudo aquilo que eu vi no céu. Paulo vai dizer: e a mim me foi proibido falar dessas coisas. Mas uma coisa eu te digo: nenhuma luta que você passa, nenhuma tribulação pode se comparar com a grandeza das coisas que Deus tem preparado para aqueles que o buscam. Aleluia. Aleluia, Pai. Eu sentei ali, eu ia pegar outra coisa. Eu ia dar uma outra palavra de Gênesis ali sobre a mesa do Senhor. Só que eu parei, eu olhei para o tempo e falei assim: meu Deus, como é difícil fazer a obra de Deus. Nossa. O tempo fica firme, você vai para a igreja, começa a chover, piedade. Parece que você desiste, sabe? Parece que é um teste. Parece que você desanima. Porque muitos hoje deram atestado. Por quê? Porque está chovendo. Perigoso, vai pegar gripe. Né? Eu posso gripar, pastor. Mas amanhã vai levantar às 6 horas da manhã, vai botar uma tábua na cabeça. Se tiver tábua, se não tiver, vai de sem tábua mesmo. Vai para o ponto de ônibus por causa de R$50. Aí não tem gripe não, né? Não, pastor, até tem, mas eu tenho medo do meu pastor me mandar embora. Mas não tem medo de ser demitido por Deus. Eu estava aqui pensando, eu olhei, de repente parou de chover. Se bobear, irmão, sai até sol, tá? Às 8 horas da noite, o sol brilha. Não há de espantar, não. Seco, daqui a pouquinho você abre o sol, uma gota d'água. Outro sim, versículo 45: o reino dos céus é semelhante a um homem negociante que busca boas pérolas, e encontrando uma pérola de grande valor, vai vende tudo quanto tem e a compra. Irmão, Jesus faz a mesma parábola, ele faz a mesma comparação. Agora ele vai dizer assim: imagina uma pessoa que está acostumada a fazer negócio, e ele compra joia. Ele é negociante. Esse homem tem uma coleção de joias, valoriza, de muito valor. Mas ele encontrou uma pérola. Diga comigo, ele encontrou uma pérola. Uma só joia. Que o valor dela é superior a todas as outras que ele tinha colecionado. E encontrando ela, sai em desespero. Para fazer o quê? Para desfazer. Diga comigo, ele saiu para desfazer de tudo quanto ele tinha, para abraçar o reino dos céus. Deixa eu te falar uma coisa com você. Se você não estiver disposto a amar mais o reino de Deus, o Evangelho, do que as suas coisas, você não passa nesse quesito. São níveis de relacionamento com Deus. O nível mais raso, Deus só te pede dinheiro. Pastor, por que Deus já chega lá pedindo dinheiro? Por causa do Lúcifer. Porque Lúcifer, querendo ser Deus, ele trocou a cobertura de Deus, as velas, por ouro, no intuito de ser Deus. E por causa dele, a partir de agora, Deus falou assim: todo aquele que se aproximar de mim tem que pegar o ouro, tem que entregar a riqueza. Porque não tem como você servir a riqueza e a Deus.
Agora, tem como você servir a Deus e Ele te enriquecer. É diferente. Tem como você chegar e entregar tudo e Ele te enriquecer. No segundo nível de relacionamento, Deus vai começar a te pedir coisas que você não está disposta a entregar. Tem gente que tem facilidade de ofertar, de dizimar, mas tem dificuldade de se relacionar no compromisso com o horário da igreja, com os cultos da igreja, e servir realmente. Porque você só é servo se servir. Se você não servir, você não é servo. Você não pode dizer, você que está aqui também, essa pregação vai para o YouTube. Você que está me ouvindo agora, dá um like aí, tá? Comenta, curte. Se você não tiver servido o Evangelho, você não pode dizer que você é servo. Só pode dizer que é servo Cristo quem trabalha para a obra de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Pensa nisso. Então Jesus vai dizer que esse cara vai vender tudo. Ele está colocando em evidência que o reino dos céus ele é superior a tudo quanto tem. Deixa eu falar uma coisa para você. Tem 25 anos que eu sirvo a Deus. Tem 25 anos que eu coloco o reino acima de tudo na minha vida. E eu nunca perdi por isso. Todas as vezes eu fui muito bem recompensado. Glória a Deus. Eu sempre prosperei mais do que as pessoas que estavam do meu lado. Porque a Bíblia diz assim, olha, não se engane. Ninguém pode se aproximar de Deus sem crer que Ele existe. E Ele, Deus, é recompensador. Ele é galardoador daqueles que buscam. Glória a Deus. Nunca foi de graça. Você que se tornou de graça, Ele sabe recompensar, Ele sabe te dar aquilo que você precisa, Ele cuida de você, Ele te mantém, Ele te prospera, Ele te provém. Glória a Deus. E se você quiser subir um pouquinho mais, um nível um pouquinho maior, e você entregar tudo o que você tem, e falar assim, está aqui Senhor, faz o que o Senhor quiser, eu estou à disposição, e se tornar filho de Deus, não mais servo, mas filho, você vai parar de pedir, vai começar a entrar e pegar. É Deus. Deus. Você vai assim, não vou nem orar, já é meu. Sabe que você vai fazer isso? Não, vou orar não. Pai, você me dá? Amém. Esse Glória a Deus. acabou. Aleluia, Jesus. Glória. Porque quando você é servo, você fica pagando preço, jejuando, dando oferta, pegando campanha. Mas quando você se torna filho, você pega. Entra, porque qual é o filho que chega na casa da mãe, abre a geladeira e pede permissão? Chora. Bate o pezinho, não faz isso, isso é filho. É isso que Jesus está dizendo. Você consegue colocar o reino de Deus acima de todas as coisas? Versículo 47. Igualmente o reino dos céus é semelhante a uma rede lançada no mar, que apanha toda a qualidade de peixe, e estando cheia, puxa para a praia, e assentando-se, apanha os cestos bons, os ruins, porém, lança-os fora. Assim será na consumação dos séculos. Virão os anjos e separarão os maus dentre os justos. Já viu aquele irmão que fica tentando cuidar da vida do outro irmão? Ele está preocupado, pastor, aquele irmão está pecando, aquele irmão está errando. E fica preocupado que o irmão não está tendo o comportamento que ele tem. Deus não nos chamou para fazer colheita, para separar bom e ruim. Quem vai fazer isso aí vai ser os anjos. Quem vai tirar dentro do nosso meio é Deus, através dos anjos. Pastor, o que eu faço? Seja bom, faça a sua parte, se envolva com o Evangelho, porque você vai ficar. Existe um código poderoso, é que as pessoas elas querem cuidar da vida dos outros. E se ela gastasse esse tempo para cuidar da vida dela, ela ganharia muito mais. Porque ela vai perceber que o tempo que ela tem não está nem para cuidar da vida dela. Vai faltar tempo para ela gerir e cuidar da vida dela. Por que ela está tendo tempo para cuidar da vida dos outros? A igreja precisa de pessoas que se entreguem de verdade. Se doem. Parem de dar desculpas. Porque quem é bom desculpa, não é bom mais nada. E nós precisamos ser bom em uma coisa: sermos servos fiéis. Vamos ficar de pé em nome do Senhor Jesus?